Professor Roberto Ferreira, estou aqui para colocar para vocês vídeo 29, processos de usinagem. A parte de usinagem de materiais poliméricos, existe uma similaridade muito grande na usinagem do aço, da madeira e do plástico, né? Só que assim, nós como operacionais de área de usinagem temos uma cancha, um conhecimento muito grande na área de usinagem de madeira e de metais. Só que o plástico tem todas umas características especiais que trazem alguns problemas e algumas soluções específicas, tá? O plástico é um péssimo condutor, transmissor de calor, né? Então, na hora de usinar, e o que se entende por usinagem, né? Usinagem tem uma gama vai desde raspar, cortar, desbastar, reduzir, né? Furar, alargar, é tudo considerado usinagem. E nesse trabalho, nesse processo, há uma geração de calor. E o plástico retém esse calor. Então ele produz problemas de riscos de acidente de trabalho para o operador, porque há travamento dos elementos de corte, dos elementos de furação, dos elementos de desbaste, se for colocado uma velocidade e o tipo de ferramenta inadequada. Ou seja, ferramentas que têm dentes de corte com uma característica não adequada, velocidades inadequadas. Então vai começar a haver a fusão do material e travamento das ferramentas. Quando há o travamento, existe rompimento. Por exemplo, serras-fita. Rompe a serra-fita e ela, ao romper, ela pode atingir o operador. No torno, na hora de tornear o material, para prender um tarugo, uma bucha de plástico na placa do torno, é diferente de prender um material de madeira ou de aço, porque quando se exige rotações elevadas na hora de acabamento, muitas vezes o tarugo ou a bucha, ele escapa da placa. E eu já vi, né, já presenciei tarugos voando da placa do torno para cima do operador, podendo atingir e causar danos físicos violentos, tá? Na hora de cortar também, discos de serra, por exemplo, tá? Inadequados, tranca a serra e na hora de sair do material, na hora de retirar do material, a serra torna a girar e pode atingir o pessoal, tá? Pode atingir o pessoal operacional. Então o que acontece? Existe o pessoal operacional acostumado a trabalhar com aço e madeira, não está acostumado com o plástico. Existem os equipamentos que nós temos que são adequados para plástico e madeira e não são adequados para aço e madeira, não são adequados para o plástico. E nós temos que utilizá-los porque não existe equipamento específico. Se partir para primeiro mundo, já há muito material, muito equipamento adequado ao plástico, e o que não existe no terceiro mundo, tá? A gente tem que ir adequando. Aí tem algumas dicas que eu quero deixar para vocês, por isso que eu estou deixando muita parte em vídeo. Eu vou depois colocar os slides, que é o que vocês têm como material de estudo no Polígrafo também. Tá? Mas acontece que eu acho que tem muito para eu falar do que eu já presenciei, da minha experiência nessa parte de usinagem. Tá? Então, uma das coisas é a seguinte: eu fiz um recorte lá num dos vídeos de rotomoldagem a respeito das conexões para
para tubulações de plástico com exigência de pressão, que o material roto-moldado não serviria. Então tem todo aquele processo de fabricação de buchas em espiral, tem um processo que pode ser utilizado também de fabricação de tarugos estrudados, só que tanto o processo de espiralado, ele é muito demorado e tem que ter um controle muito rígido, então é um processo de custo elevado. O de tarugos estrudados mais ainda, e quando chega a um certo dimensional de diâmetro de tarugo, começa a impossibilitar esse processo, porque o calor envolvido é muito grande. Vamos supor fazer um tarugo de 800, 900 milímetros de diâmetro para usinar um flange de tubulação. Não é rentável, o processo seria muito lento, o controle de processo muito rígido, perigo de haver porosidade no material, formação de vazios, né? Que depois vai matar a peça na hora de usinar, né? Ela vai ficar enfraquecida. No processo de espiralado também é a mesma coisa, tá? O controle tem que ser muito rígido entre cada camada espiral que vai se colocando até formar uma bucha adequada. Nesse processo, depois tem um período muito longo de distensionamento térmico em forno. São fornos especiais, grandes, onde se colocam uma série de tarugos, uma série de buchas, para fazer distensionamento térmico. Esse distensionamento, como é que ele é efetuado? Para polietileno, por exemplo, especificamente para polietileno, tá? Tem que deixar o forno atingir 88 graus centígrados, todas as peças que estão lá dentro ficarem condicionadas nessa temperatura, e para cada 10 milímetros de espessura da peça, são 1 hora de forno. Tá? Então, eu estou falando de peças que têm aí 300, 400 milímetros, 500 milímetros de espessura. Tá? Então, é um tempo elevado, num forno grande, bastante consumo de energia. Ao terminar, chegou ao término do tempo, desliga tudo e tem que deixar distensionando até chegar à temperatura ambiente, o que demora muito, porque a condutibilidade térmica do material é péssima. Ele é um ótimo isolante, os plásticos em si, né? Em geral. Então, é um tempo grande também parado para distensionar. Depois essas peças têm que passar num controle de qualidade à base de ultrassom para verificar todinha a peça se não ficou nenhum vazio, nenhum poro, nada que possa prejudicar a peça na hora de usiná-la em torno ou outro tipo de construção. O que ocorre? Muitas peças são condenadas, tem que ser reduzida de novo em serra-fita, em moinho de aparas, aqueles moinhos para pegar peças grandes, tá? Dá muita mão de obra, muita energia. Na hora de usinar no torno, ocorre ainda um outro problema. O pessoal tem que usinar interno, externo, faz a usinagem grossa, quer dizer, a básica, para chegar próximo da hora do acabamento. E o material vai adquirindo calor. E se tomar como exemplo o polietileno, ele tem um coeficiente de expansão térmica de até 35% em determinados polietilenos, tá? Então ele muda dimensional muito drasticamente, tá? Então o pessoal utiliza de ferramentas de medição grandes, porque são peças grandes, são ferramentais caros, né? E quando chega a hora de acabamento, que o operador tem que imprimir uma alta velocidade da placa, um ângulo adequado e um avanço de ferramenta também adequado para conseguir uma superfície otimizada de acabamento, e a peça adquire calor e o operador não se deu conta e ele mata a peça, porque ao resfriar ela vai contrair e vai sair do dimensional desejado. Tá? Com relação a acidentes que podem ocorrer na hora de usinar plásticos, né?
Eu já falei para vocês antes de peças que saltam da placa do torno com alta velocidade, pode atingir o operador. Tem uma pessoa que trabalhou comigo, era operador na extrusão de tubos de polietileno. Eles extrusavam tubos de polietileno de 1.200 milímetros de diâmetro, com uma parede muito grande, muito espessa. Devagar, quase parando a extrusão disso aí, tá? E lá no final da linha tem uma serra que, quando chega aos 6 metros do tubo, o comprimento determinado, essa serra, a mesa abraça o tubo, tem uma serra circular que baixa, cortando e gira 360 graus, e o carrinho vai acompanhando para ficar um corte reto do tubo. Como algumas vezes falhava esse corte, dava algum problema, o pessoal operacional tinha ao lado dessa serra automática uma serra circular da Bosch profissional, que eles retiravam a guarda para não atrapalhar na hora de cortar o tubo. Aí o operador montava em cima do tubo e saía cortando. Esse meu conhecido aí, na hora de cortar, ele imprimiu muita velocidade, a serra travou, e no travar, a força que ela fez, ela retirou, fez uma alavanca no braço dele e retirou a serra de dentro do tubo. Ao extrair, a serra girou de novo e pegou o braço dele e quase amputou, ficou só na pele. Os médicos conseguiram reconstituir o braço dele, mas ele ficou com uma mão parada, tá? Ele ficou com o braço rígido aqui, a mão parada, sem movimento. Serra-fita, ao reduzir tarugos, ao reduzir bobinas de mantas de polietileno, o pessoal leva para cortar e dá algum travamento e rompimento da serra, e pedaço de serra salta em cima do rosto. Então, essas máquinas de usinagem para plástico tem que haver um controle muito rígido da parte de defesa, de EPI, para proteger o operador, tá? Então, essa dica que eu queria deixar. Nos slides eu vou mostrar para vocês muito material, tem um material da Hext alemã, muito bom com relação a ferramentas de corte. Uma certa oportunidade também, eu tive que trabalhar produzindo chapas de polietileno para termoformagem. E essas chapas tinham que ser cortadas por serras circulares na transversal e na vertical, vários cortes. E o acabamento, quando a gente vai no comércio buscar equipamento para corte, o que existe é para aço e para madeira. Então a gente adequou discos de serra de aço para colocar, e o acabamento ficava horrível, a gente tinha que ficar raspando chapa uma a uma, era um trabalho muito oneroso, tá? E eu fiquei, através de pesquisa, eu fiquei conhecendo o pessoal. Então, para vocês terem conhecimento, tem uma empresa alemã que chama Leitz, L-E-I-T-Z. Ela se instalou aqui em Bom Princípio há muito tempo atrás, na época que existia muito corte de madeira, tá? Se utilizava muita madeira, muito corte de madeira. O que ocorreu com essa fábrica? Ao passar dos anos, a madeira foi perdendo espaço e o pessoal resolveu dar fora. Como ela está instalada em Bom Princípio, local de colonização alemã também, o pessoal da fábrica, o pessoal operacional, pessoas que trabalhavam na fábrica, oriundas daqui, da região de Bom Princípio, acabaram ficando com essa fábrica, ficaram com o nome, tá? Os alemães foram embora, a matriz, mas essa fábrica ficou aqui. Ela está instalada em Bom Princípio, no morro, atrás do restaurante Divariani, um restaurante que tem nessa estrada, quem vai para Caxias, é o restaurante lá do Boizão das Guampa Grande, lá, tá? No morro atrás tem essa fábrica. Esse pessoal, eu levei material para eles do que eu queria cortar, com as velocidades que eu precisava, e eles me desenvolveram serras discos especiais para o corte. Bom, eles fazem um ferramental excelente, tá? Primeiro mundo. Então eles fazem com
dente com vidia, com distanciamento entre dentes especial, com travamento, a chapa saía limpinha. Então, se vocês necessitarem um dia, tá, tem esse pessoal aí que consegue fazer esse equipamento, tá? Essa era a dica. Agora depois eu vou partir para os slides, tá? Para a gente dar continuidade à aula. Então, que eu já tinha discorrido ali antes, né? Condutibilidade térmica de materiais plásticos é somente de uma centésima ou milésima parte do valor correspondente dos metais. Isso tem que ser considerado na escolha do processo de usinagem. Qualquer método, calor de fricção desenvolvido deve ser mantido dentro de limites aceitáveis para o plástico selecionado. Temperaturas atingidas na área do corte não devem fazer que o plástico amoleça até o ponto em que sua superfície fique brilhosa. Isso é visível, tá? Pode ocorrer em taxas de usinagem muito elevadas, embora o risco possa ser diminuído removendo-se o calor gerado com o uso de resfriamento para comprimido. Lá no final tem uns vídeos, tem um que eu quero mostrar para vocês, muito especial, a respeito de uma ferramenta para retirar calor. Os plásticos podem ser usinados na maioria das máquinas comuns de uso para madeira e metal. Taxas de usinagem mais elevadas são, no entanto, obtidas com equipamento e as ferramentas desenvolvidas especialmente para usinagem de materiais plásticos. E aí é que a gente não consegue chegar por não ter esse equipamento e ferramenta. Tem alguma coisa, tá, que as empresas foram fazendo, desenvolvendo. Com respeito a corte, estampagem e vazamento. Chapas finas podem ser facilmente cortadas com faca. Chapas mais espessas devem ser cortadas por guilhotina. Chapas feitas de materiais mais duros são mais facilmente cortadas com serras manuais ou elétricas. Chapas de até 3 mm de espessura podem ser estampadas ou vazadas facilmente à temperatura ambiente. O material mais espesso é melhor aquecer a chapa a uma temperatura de 40 a 50 graus centígrados antes da operação. Deve-se prestar atenção ao fato de que a chapa que é usinada quando morna sofrerá alteração nas dimensões após resfriar. Então, tem polímeros que têm um coeficiente de expansão muito grande, tá? Tem que tomar muito cuidado para não tirar do dimensional. A alteração pode ser significativa devido ao coeficiente de expansão linear dos materiais termoplásticos. Onde é necessário, tem que ser selecionado o tipo de ferramenta de usinagem e determinadas as circunstâncias de operação. Se perde muita peça em usinagem de plástico se não obedecer isso aí. Lixar, raspar e desbastar. Limas bastardas ou as grosas de madeira são ferramentas apropriadas para materiais plásticos. Limas especiais com um tipo de corte muito similar àquele da grosa são, entretanto, mais eficazes. Superfícies trabalhadas pela lima ou pela grosa pode sofrer melhor acabamento com um raspador, que também é útil para chanfrar as bordas. Esses raspadores se encontram no Brasil, tá? Raspadores triangulados ou formato de coração são usados para sucos de corte ou, por exemplo, para fazer preparos iniciais para uniões de solda, preparando o chanfro para solda de penetração em V. Chanfros devem ter um raio de ao menos 2 mm. As transições de solda bem arredondadas obtidas dessa maneira impedem a tensão no entalhe. Aqui aparecem ferramentas, isso aqui é alemão, tá? Isso eu obtive de um material da Rext. Vocês vejam que essa lima aqui, ó, se vocês observarem lá ao fundo, ela é cheia de furinhos, ó, que é para não entupir a lima. Quando está usando ela, lá pelos furinhos sai o material moído do desbaste aí, da grosa, tá? E não entope a ferramenta, o corte. E aqui aparece um raspador triangular, ó, ou forma de coração, tá? Então pode usar para chanfro aqui, ó, e essa parte lateral pode usar para desbaste plano e essa aqui para os desbastes arredondados. A raspagem. Aplainar. Plainas manuais normais de uso em madeira e também as plainas elétricas convencionais podem ser usadas com materiais termoplásticos. Plainas especiais foram projetadas por firmas especializadas designadas para materiais plásticos e estão disponíveis no mercado. Isso é primeiro mundo, tá? Máquinas de uso regular no trabalho com metais também podem ser usadas se forem modificadas adequadamente. As lâminas de aplainamento. Veja a tabela. Aí, essa tabela é uma tabela da Rext, tá? Aí vocês têm as ferramentas de corte, com a velocidade de corte, raio,
ângulo, tá? Tem todas as anotações aí que precisa para o ferramental, tá? Com relação a broca, a bits de ferramenta, a dente de serra, isso aí vocês têm no polígrafo, certo? Torneamento. Materiais termoplásticos podem ser adequadamente usinados em um torno com velocidade de corte de até 500 metros por minuto, se as ferramentas de corte forem adaptadas corretamente para o trabalho. O melhor procedimento é empregar a maior profundidade possível de corte por rotação da placa. Se a borda de corte for ligeiramente arredondada, nenhum sulco afinado se formará na superfície de trabalho e um bom acabamento de superfície será obtido. Resfriar geralmente não é necessário, mas um jato de ar comprimido pode ser aplicado no ponto de corte se necessário. Aí é que eu tenho uma ferramenta para mostrar para vocês no final, tá? A vida útil de serviço de corte obtida com as ferramentas de corte de alta velocidade normais é geralmente satisfatória para a maioria das finalidades. Somente em alguns casos, especialmente se as tolerâncias dimensionais são muito justas ou quando são utilizados plásticos com cargas, deve-se definir o uso de ferramentas do tipo carbeto de tungstênio com vantagens significantes. Aqui aparecem alguns vídeos de máquina trabalhando na usinagem, tá? Vou mostrar só ligeirinho isso aqui. Máquina CNC, né? Tranquilo de trabalhar, certo? Essa aqui tá legal para o acabamento de peças acrílicas. Acrylic plastic can be incredibly beautiful, especially when the edges are properly prepared. Edge treatments like these can actually be done in a home workshop. This video will show you how. We will look at the following edge treatments: simple flame polishing, polishing with a buffing wheel, scraped edges to make the material easier on the hands, beveled edges, and round over edges. Let's start with polishing. When a piece of plastic comes out of the table saw, it has a saw cut edge which looks like this. It is not particularly attractive. The edge can be polished with the use of a MAP gas torch. Propane is not hot enough to do the job. MAP gas can be purchased at most hardware stores. To polish the edge, hold the torch about 2 inches from the edge of the plastic and move it steadily along as you see here. If you move too quickly, the edge will not fully polish. If you move too slowly, the acrylic can actually catch fire. On thin material like this, flame polishing a saw-cut edge is usually adequate. Note that while flame polishing works well on acrylic, also known as plexiglass, it does not work well on most other plastics, as can be seen with this piece of polycarbonate. On thicker material, the polished saw cut is more conspicuous and may not be acceptable. There are two solutions for this. One is to use a router on the edge. The router produces a much cleaner edge than the table saw. When this is flame polished, the appearance is much better.
On pieces too thick to route, a random orbital sander with 320 grit paper can be used before polishing. After sanding, a flame is not the best polishing method. Use a buffing wheel. It can be a freestanding system like you see here, or even a buffing wheel on the end of a drill. Either way, the results can be stunning. One important point to mention here, once an edge has been polished, never try to glue it. Only glue non-polished edges. When acrylic cement contacts polished edges, it crazes the plastic, a condition that ruins the plastic and the appearance. Now let's talk about making the plastic easier to handle. When plastic comes out of the table saw, it has fairly sharp edge corners. If this piece is to be handled, such as this cutting board, it can be quite uncomfortable. The solution here is to use a tool like this called a scraper. It's designed for softening sharp edges. Place the scraper like this and drag it along the edge to remove just a bit of material. Sometimes something other than a square edge is desired. Two options are a beveled or a bullnosed edge treatment. Both can be produced with an ordinary router. Using either of these bits, set the proper router height and then feed the plastic into the router against the direction of the spinning bit. After the piece is routed, you can flame polish for the final step. So whether you have one of our professional tap plastics fabricators do it for you, or whether you do it yourself, beautiful results are at your fingertips when using acrylic. Tap Plastics. Aqui mais uma máquina de usinagem.
Bom, agora antes de colocar esse vídeo, deixa eu contar uma historinha para vocês aí, como é que eu cheguei nesse ferramental aqui, que depois eu comprei e utilizei nas empresas onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei numa empresa da Ipiranga Petroquímica, em Gepol de Canoas, e no ano de 2002 nós fomos a uma feira do plástico em Milão, que é uma feira bem grande, e o pessoal de indústria já vai com tarefas destinadas nessas feiras, buscando algumas informações. Antes de ir, a gente já se prepara, se planeja, quem vai visitar o quê, troca de informações no hotel depois, um apanhado de tudo, né? Por essas coisas da vida, né, passando um daqueles imensos corredores da feira, eu olho ao lado um corredorzinho pequeno, estreito, e tinha um amontoado de gente em frente de um standzinho pequeno, assim, uma coisa muito... Mas chamou a atenção que tinha muita gente, eu fui dar uma olhada. Aí tinha um louco lá, com uma pistolinha da X-Air, essa aí, e ele estava gelando cerveja instantaneamente. Então ele botava as latinhas de cerveja em cima do balcão e soprava com essa ferramenta de ar aí, e a cerveja ficava geladinha e estava distribuindo para o pessoal. Aí fui me informar. Bom, X-Air, essa aqui, se vocês entrarem no Google, vocês vão achar o site deles. Eles têm uma imensa... um catálogo eletrônico enorme de ferramentas, tá? Então eu passei a utilizar essas ferramentas deles para resfriar a ferramenta de corte no torno, para torneamento do plástico, para evitar o aquecimento excessivo da peça. Eles têm pistolas de ar dessas aí, elas funcionam como um ejetor, tá? A gente alimenta com ar comprimido, é toda usinada em alumínio. Alimenta com ar comprimido de rede, normal, com 8 atmosferas de pressão aí. Na ponta do equipamento vai sair um ar gelado, dependendo do tipo de pistola que seja adquirida, tem temperaturas de menos 17 graus, tá? E atrás sai um ar muito quente. Então ela faz ar frio na frente e ar quente para trás. E eles têm também uns amplificadores de ar. Eu substituí uma ventoinha que a gente tinha para resfriar os tubos espiralados que a gente fazia, as buchas. Era uma ventoinha muito barulhenta. E eu comprei um amplificador de ar desse, uma peça bem pequena, de um diâmetro aí de 50 milímetros, uma coisa assim. E é só fixar ela, alimentar com ar comprimido, e ela faz um turbilhão de ar na frente, tá? Mas um vento bem forte e não faz quase ruído, certo? Então vou mostrar um pouco para vocês desse material desses caras aqui. Ah, importante notar, vocês vão ver também no decorrer do vídeo, que essa ferramenta com ar de resfriamento também ela substitui com vantagem aos óleos de corte utilizados em usinagem, tá? Às vezes tem que usar os dois em conjunto. Heat buildup on dry machining operations can be an expensive problem. It reduces tool life, messes up tolerances, and slows machining rates, which can ruin productivity. When cutting oil can be used, a heavy smoke cloud is generated that fills the machine shop. X-Air's cold gun can eliminate those problems. It converts an ordinary supply of... Aí tá a ferramenta, ó. Tá? Uma pistola de ar, essa aqui tem esse mangotezinho que tu pode, ele é ajustável, né? Tá jogando ar frio, ar gelado na ferramenta e ele eliminou o óleo de corte aí. Compressed air to cold air that is 50 degrees Fahrenheit below the supply air temperature, which is a 28 degrees C drop. It's non-adjustable to prevent freeze-up, and it's set to provide the most cooling possible. Operation is quiet, and there are no moving parts to wear out. The cold gun prevents heat cracking of carbide during tool sharpening, and eliminates the tool edge burning while increasing tool life between parts to wear out. The cold gun prevents heat cracking of carbide. Aqui, ó. Aqui tem uma outra pistola dessa, tá alimentada com ar comprimido. Aqui atrás sai ar bem quente e aqui sai ar gelado, ar resfriado. Então ele está jogando num rebolo
e evita quebrar o rebolo, quebrar a ferramenta, mantém resfriada, tá? During tool sharpening and eliminates the tool edge burning while increasing tool life between regrinds. It is commonly used to cool fly cutters up to 460 millimeters in diameter, which helps increase the speeds and feeds and improve the overall finish of the part. You're sure to find the cold gun used in unique applications like this one, where the cold 20 Fahrenheit or -7 C air chills the roll to keep the material on the surface from bunching up, jamming, or tearing. The cold gun is ideal for drill and cutter grinding, routing, plunge and form grinding, milling, surface grinding, drilling, tire grinding, bandsawing, plastic machining, laser cutting, for chill rolls, and setting hot melt adhesives. It'll remove heat to prolong tool life and increase the productivity on the machining operations when liquid coolants cannot be used. The cutting, drilling, sawing, and machining of plastics can be a real problem. Depending on the type of the plastic material that's used, it can easily melt and crack. In many cases, it gets gummy, which ruins the tolerances and the finish. The long stringy turnings can block the machinist's view of the part. For most applications, liquid coolant can't be used due to part contamination. The use of the cold gun keeps the part and the tool cool. It eliminates the melting and the cracking while prolonging the tool life. The stringy shavings are eliminated while improving the part tolerances and the dimensional accuracy. The cold gun is an alternative to expensive mist systems. It eliminates the cost associated with the purchase and the disposal of the cutting fluids. This drilling application is one where lubricity is needed due to the deep drilling operation. Prior to installation of the cold gun, a lot more mist coolant was required that ended up covering the machine, the floor, and the operator. As you can see, coolant flow is minimized and the cooling is provided by the cold gun. The elimination of liquid coolant can end worker-related health problems from breathing airborne coolants. There's no longer a need for an expensive mist evacuation system. It also eliminates the possibility of an accident from personnel slipping on a wet floor that's covered with coolant. The cold gun instantaneously produces cold air from an ordinary compressed air source. Today the ambient temperature is about 75 degrees F or 24 degrees C. Typically compressed air temperature and ambient temperature are about the same. As you can see, using the cold gun we've produced a 50 degree F or 28 degrees C temperature drop. Do you need more cooling for your application? X-Air's high power cold gun produces twice the airflow of the standard cold gun. It provides the same 50 degree Fahrenheit temperature drop below the supply air temperature, but twice the amount of cold air. The high-power cold gun was nominated by a panel of judges at Plant Engineering Magazine as a finalist for their 2007 Product of the Year award. The high-power cold gun is used in a wide variety of applications. These parts made for fitness machines are being laser cut. Prior to the installation of the high-power cold gun, the parts took over a minute to cool to a point where they could be picked up with gloves. Now the parts are cooled immediately during the laser cutting operation, and they can be picked up with bare hands. In this application, the high-power cold gun eliminates the chipping and splintering of PVC pipe that is cut to length. The single-point hose kit, which is included with the Model 5215 cold gun system and Model 5230 high-power cold gun system, is recommended for applications where a concentrated airflow is needed, such as drilling and grinding operations. The dual-point hose kit, which is included with the Model 53 or high-power cold gun air coolant system. Worldwide number is 513-671-3322. Bom, esses caras são facilmente localizáveis, eles têm representante aqui no Brasil, em São Paulo. Eu comprei ferramental deles através do representante no Brasil, chegou rápido, tá? Essas ferramentas não são excessivamente caras e me chama a atenção que eu não vi nunca aplicado em usinagem aqui no Brasil o pessoal usando isso, não é normal, tá? Mas ele serve para usinagem de qualquer coisa, né? Onde queira manter durabilidade de ferramenta, manter dimensionais de peças, eliminar
a maior parte das vezes o óleo de corte, né? Então fica a dica aí, tá? Perfuração e alargamento. Todo o termoplástico pode ser perfurado com brocas DIN 1412, brocas de torção, como utilizado no trabalho com aço. Nenhum processo especial de afiação da broca é requerido. Teste prático de muitos anos de perfuração na oficina mostrou que as condições de usinagem ideais para perfurar são obtidas com o ângulo de filete da broca com inclinação aproximada de 30 graus ao eixo central. Ângulo espiral da broca igual a 30 graus. O ângulo do ponto da boca deve ser de aproximadamente 110 graus e o ângulo do filete de retorno não menor que 16 graus. É o mesmo que o ângulo de filete de limpeza, né? Diâmetros maiores que 5 mm, essas circunstâncias são obtidas pela maior parte das brocas padrão usadas na perfuração do aço. Ângulo espiral ligeiramente menor, 25 a 30 graus, dessas brocas não é importante, embora diminua a tendência para que a broca patine quando no final da perfuração. Chanfrar as bordas de corte, ângulo de limpeza 0 grau, é vantajoso somente para perfurar em chapas finas. Brocas preparadas dessa maneira não têm quase mais nenhuma tendência adicional de patinar no final da furação. Para perfurações acima de 20 mm no diâmetro, uma broca com guia é utilizada. E para perfurações, serra-copo, né? E para perfurações com diâmetros de mais de 40 mm, a serra-copo fornece o melhor método. Em conexões de redes de tubulação plásticas novas, por exemplo, em serviço doméstico, as serras-copos são também muito apropriadas. O material cortado é removido inteiro da tubulação plástica e não ocorre entupimentos posteriores. Isso é quando vai fazer solda de tubo, né? E precisa abrir ramal e tal, então retira um tampão do tubo para soldar outro em cima. Quando os furos são profundos, o acúmulo de calor pode ocorrer, de modo que é aconselhável nessa operação usar um jato de ar comprimido para resfriar. Retirando de tempos em tempos a broca durante a operação, as aparas são removidas, em sua maior parte pelo sopro de ar. Intercambiabilidade das peças estruturais modernas requer perfuração exata. O grau requerido de precisão é obtido por desbaste subsequente que melhora simultaneamente a qualidade da superfície de acabamento. Aí tem os desbastadores, aí DIN 208, 212, 219, ferramentas apropriadas para alargar furos perfurados em produtos plásticos semi-acabados. Condições recomendadas para alargar são como segue. Furo da broca, tá? Aí tem toda a indicação de como fazer, isso está no polígrafo de vocês, certo? Aqui aparecem as brocas e os alargadores que ele falou antes ali, né? Para serrar, materiais termoplásticos devido à sua facilidade de usinagem podem ser cortados com lâminas de serras de dentes finos. Serras tico-tico podem também ser usadas em uma extensão limitada, embora com afastamento muito pequeno dos dentes haja tendência de causar obstrução. É aí que acontece, a gente não consegue serra tico-tico com um afastamento maior dos dentes. Serras circulares, ideais para cortes retos. Fica bem limpo, a formação de rebarba será muito reduzida se os dentes da lâmina de serra projetarem somente uma pequena quantidade acima da chapa a ser cortada. Isso é, se a chapa não é alimentada quase tangencialmente à serra. Chapas de polietileno de até 8 mm de espessura podem ser cortadas sem travamento da lâmina de serra. Chapa mais grossa, um pequeno grau de travamento é requerido para impedir cortes mal acabados e o emperramento da lâmina. Mais dicas para serrar, tá? PP, serra-fita. Aí ele fala na largura que tem que ter, espessura, gravação, desbaste, então as lixas que pode usar, qual é a velocidade de lixamento, pressão de contato, tá? Então, usinagem de material seria isso aí. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.